Tô por vocês, pessoal. Tá, podemos gravar? Fala bom dia, essas coisas não tem nada que falar, não. Não precisa, eu vou apresentar e vou já direto para essa pergunta, porque para aproveitar para ter bastante conteúdo, bom. né? Eu até no final deixo o senhor dar a sua mensagem, conversar e tal. Tá. E como eu falei, assim, a gente pode em determinado momento posso falar, ô João, só um pouquinho, deixa eu, como é que isso? Aí a gente volta e grava, tá? Tá. Não tem problema, pode ficar bem à vontade. 1, 2, 3, vamos lá então. Olá, comunidade do Criminal Player. Estou aqui com o Dr. Joel Geraldo Coimbra. Dr. Joel, muito obrigado por estar aqui na comunidade Criminal Player. Estou muito curioso para lhe ouvir, né? A gente recebe aqui uma colinha, né, do currículo da pessoa, por onde ela passou, e eu tenho aqui a oportunidade de conversar com alguém que estava no Ministério Público e que hoje está na advocacia. Eu quero muito que o senhor se apresente, conte um pouquinho da sua carreira para chegar até aqui, mas depois eu gostaria de ouvir um pouco como foi essa transição profissional. Então, muito obrigado por estar aqui, um prazer ter esse bate-papo, eu tenho certeza que vai render muito, quem está nos ouvindo com certeza vai curtir. Então, doutor Joel, deixa eu lhe conhecer, quem é o colega? Primeiro, bom dia, Thiago. Bom dia. E é uma satisfação muito grande poder estar aqui com você, com a nossa equipe do Criminal Player, nesse evento extraordinário, onde nós estamos conversando sobre um novo direito. Exato. É um novo direito que nos desafia, que nos convida a redescobri-lo, porque a nossa finalidade é fazer justiça. E como a sociedade, ela cada dia cresce em complexidade, o direito está envolvido em tudo isso. Exato. E a nós, profissionais de direito, cabe enfrentar esse desafio. Então, primeiro momento, eu te digo que eu estou muito feliz em poder estar nesse momento de desafio, nos preparamos para enfrentar esse novo chamado que a justiça nos impõe. Prazer é nosso. A minha carreira é uma carreira que me deixou muito feliz, porque eu fui primeiro advogado, depois fui promotor de justiça e voltei a advogar. Já estou advogando há 26 anos de novo. Que carreira longeva, hein? Isso tudo no auge dos 50 anos de idade. Tá bom, né? Eu ingressei no Ministério Público, fiz carreira, fui promotor de justiça, fui promovido para várias instâncias, fui procurador de justiça, aposentei. Eu também fui procurador-geral do Estado do Paraná, procurador-geral do Estado, não procurador de justiça. Sim. E também onde aprendi bastante. E agora estou aprendendo na advocacia, todo dia aprendendo na advocacia. E você fez uma pergunta interessante, porque todas as pessoas me perguntam. E era muito interessante. Quando eu estava na promotoria, me perguntaram, Joel, como você se sente acusando um inocente? E aí, quando você está na defesa, te pergunta, como você se sente acusando um culpado? Quer dizer, ou defendendo um culpado, exato. Quer dizer, o promotor, eu nunca acusei inocente, e nunca defendo culpados. Nós olhamos os processos e analisamos a situação jurídica de cada um. Na promotoria, como defensora da sociedade, ela mostra o clamor da sociedade. E o advogado, ele mostra as angústias do ser humano, os dramas do ser humano. São aspectos diferentes, plenamente compatíveis. Então, a sua resposta, ela vem da seguinte maneira. Nós precisamos aprender a distinguir o que é ser um promotor de justiça e o que é ser um advogado defensor. O que é acusar e o que é defender. Nós temos que aprender. Quando nós pegamos um processo, procurar saber, eu vou ali atuar como promotor de justiça ou vou atuar como advogado? Nós precisamos saber como atuar em cada uma das suas fases. E talvez durante o processo, nós como advogados somos os primeiros a julgar aquela causa, né? Não julgar no sentido literal, mas a olhar, apreciar as provas, né? Conhecer as pessoas, avaliar os bastidores, o contexto em que aquilo ocorreu. Nós somos o primeiro a fazer isso, né? E o Ministério Público ainda tem um peso ainda maior, porque ele é que decide para onde vai caminhar, ele é que faz a sugestão de prosseguimento da ação. Então tem uma responsabilidade grande
grande aí, né? É, exatamente. O Ministério Público, quando ele pega o processo, imagina que ele precisa analisar as provas, precisa dar o enquadramento legal do fato. É bem verdade que esse fato pode, lá na frente, ser objeto de mudança, essa classificação jurídica pode ser objeto de mudanças, tanto a pedido do Ministério Público, como por determinação do próprio juiz, mas há uma responsabilidade muito grande, porque ao Ministério Público compete conduzir a acusação. A Constituição de 88, ela realçou esse papel. Exato. Ao dizer que o Ministério Público compete privativamente promover a ação penal. Então, ele é o dominus litis, é o dono da ação. Exato. Essa é uma responsabilidade muito grande. Por outro lado, a defesa também, o advogado, como você acabou de dizer, ele tem um papel de extraordinário relevo e que começa quando ele toma conhecimento da causa que lhe é levada pelo interessado em se contratar. Por quê? Porque o advogado ele vai ter que olhar os processos, ele não pode esperar uma denúncia para ele estudar o processo. Ele tem que olhar a investigação, tem que olhar o inquérito, tem que olhar o que está naquele inquérito, e é como nós estamos discutindo agora aqui no Criminal Player. De repente, a maneira como as provas estão sendo conduzidas para serem produzidas, é isso mesmo. O direcionamento que está sendo dado à produção de provas é uma coisa muito delicada, que a defesa precisa olhar com atenção, porque se não tiver atenção devida, ela pode permitir que sejam produzidas provas que ela não consegue depois contestar ou desfazer. Então, o trabalho da defesa, ele precisa começar desde a verificação dessas provas que estão sendo feitas. E a gente está vendo aqui na imersão Criminal Player um contexto de tecnologia, né, muito forte. Mas a tecnologia, eu estou percebendo aqui em dois aspectos. Assim, eu estou percebendo aquela tecnologia mais nova, as inteligências artificiais, que alguns advogados têm mais facilidade de usar, outros nem tanto, mas também as tecnologias de perícia, as tecnologias de produção de prova. Hoje em dia, toda a produção de prova tem uma tecnologia ali envolvida. Isso deve, ao longo da sua carreira, deve ter mudado bastante esse contexto de provas digitais, do próprio processo digital, né? Eu, quando comecei a minha carreera, eu tenho um pouco menos de experiência que o doutor, mas eu comecei a minha carreira, eu ainda ia para o balcão do fórum pegar o processo físico, né? Hoje a gente tem uma questão digital, o mundo digital evoluiu, a gente tem muitas provas digitais e a necessidade de perícias. Como o senhor avalia essa mudança nesse contexto de provas, de produção de provas e uso de tecnologia? Nós estamos hoje vivendo, no contexto de provas, um mundo fantástico. E se compararmos aquele mundo, como você falou, quando você começou, você encontrou isso, e eu, quando comecei, então, mal encontrávamos um exame de lesões corporais. Muitas vezes o exame de lesões corporais era feito, às vezes, por farmacêutico. Não é? Então, hoje nós estamos falando de técnicas de reconhecimento, que embora esteja no código de 40, mas era feita de qualquer jeito. Não é verdade? Às vezes a pessoa era reconhecida pelo faro policial, por exemplo. E, olha, quanto bandido, vamos dizer assim, quanto criminoso ficou impune e quantas pessoas inocentes foram punidas indevidamente. Exato. Hoje nós temos uma série de mecanismos moderníssimos que nos entusiasmam, mas também nos preocupam, porque elas podem ser usadas pelos dois lados. Tudo que existe no mundo pode ser usado pelo bem, pode ser usado pelo mal. E aí cabe a nós, da área do direito, estudar o direito e estudar também essas tecnologias e agora não trabalhar mais sozinho. Agora nós precisamos assumir esse papel de que temos que contar com a colaboração do perito para que nos auxilie na condução das nossas provas.
Isso tem ficado claro nos eventos, né? O doutor comenta, isso tem ficado claro nos eventos do Criminal Player. O quanto agora é necessário que o advogado atue com assistente, peritos, com essa parte de assistentes em volta. Eu acho que antigamente isso não era tão perceptível, mas agora parece quase indispensável. Talvez por uma evolução, sim, de mercado, mas também porque agora a gente também tem esses especialistas, né? A gente está percebendo aqui especialistas, peritos especialistas em determinados tipos de perícias. Antigamente esses profissionais não existiam, né? E agora a gente está tendo. Mas me parece hoje algo indispensável, não tem mais como o advogado criminalista que de repente entra no processo sem todos esses assistentes está se aventurando de certa forma, porque me parece muito importante a produção de provas e essa coisa de saber impugnar corretamente as provas, né? Você usou uma palavra aí que eu considero, assim, pegou o fio da meada. Eu vou dizer assim, uma palavra que nós usamos no futebol. Você pegou na veia. Opa. Porque é praticamente uma aventura você aceitar, promover uma defesa sem analisar as novas tecnologias das provas. E, como você nos disse no início, para conciliar essas novas tecnologias, a inteligência artificial com a nossa inteligência, que vai sempre direcionar essas novas tecnologias. Então, através delas, nós podemos conduzir esse trabalho. Nós temos aí as perícias e mais. Precisamos também pensar nas questões, nas perícias psicológicas também. Hoje, exato, também evoluímos sobre o conhecimento do comportamento humano, né? Exato, olha só, nós precisamos analisar o comportamento das pessoas. O Código de Processo Penal diz que o ofendido, ele sempre que possível, ele deverá ser ouvido. Então nós devemos sempre promover a ouvida do perito, ou melhor, do ofendido. E, claro, nós devemos estar preparados, nós advogados, também os agentes do Ministério Público, para saber ouvir e inquirir essa pessoa. Porque muitas vezes o defeito da informação, ela vem no defeito da indagação. Nós, às vezes, não fazemos um questionamento adequado e acabamos criando confusão, confundindo a testemunha ou levando a testemunha a apresentar uma resposta inadequada ou indesejada. E creio que os novos mecanismos de estudos psicológicos do testemunho, não só do ofendido, não é? Mas também da própria testemunha, vai nos ajudar bastante. Veja, e nesses casos que hoje tem sido muito importante, que é os crimes contra a dignidade sexual, que existe aquela posição firmada pela jurisprudência de que a palavra da vítima tem a primazia. E eu digo que essa expressão primazia é o viés para contornar aquela que é a única presunção que existe, que é a presunção de inocência, prevista uma garantia constitucional que foi celebrada por todos nós. Então usa-se a expressão primazia, mas quando nós analisamos o cotidiano dos processos criminais, a gente percebe que essa expressão, na verdade, ela é tratada como uma presunção e é uma presunção absoluta. Exato. Por isso nós precisamos analisar direitinho o depoimento da ofendida ou do ofendido e de todos aqueles que o rodeiam, para que possamos ter condições de fazer uma inquirição adequada. Doutor Joel, é muito incrível, eu quero conhecer um pouco mais. A gente conversava da sua atuação profissional, eu quero conhecer, né? A gente conversava nos bastidores e o doutor comentou da atuação no processo penal militar, né? E para mim, sempre aqui é algo mais diferente, mais raro da gente conversar. Então eu queria... o doutor me contava, inclusive, de um caso muito peculiar em que houve
uma condenação em primeiro grau e um desfecho diferente em segundo grau. Por que eu converso sobre isso? Porque quando a gente está aqui falando no evento, a gente fala muito do processo ali no início, das produções de prova e tudo mais. Mas o processo é muito mais longo do que isso. E as técnicas utilizadas numa atuação de segundo grau, ou como o próprio Auri Lopes Júnior fala, numa atuação nos tribunais superiores, a gente está vendo bastante estratégia e tudo mais, é diferente. Então, conta para mim ali aquela história, né, para o pessoal da comunidade que está nos ouvindo, a atuação no processo penal militar, um processo já com condenação de primeiro grau. Qual é a atuação, qual é o papel do advogado pós uma condenação nas instâncias que se seguem? Conta um pouco para mim disso. Pois é, é um papel muito interessante e delicado. É uma questão que o seu trabalho não acaba. E agora há pouco o Aurélio estava falando ali sobre a questão da revisão criminal, dizendo que não basta repetir, não basta ser uma apelação, e nós falamos também isso no processo criminal. Apelação não é repetir as alegações finais, não é insistir com o desembargador, é um trabalho de inovação, é uma reanálise da sentença, uma reinterpretação das provas. E esse caso que você contou, né, lembrou aí, ele é muito interessante, porque a atuação da defesa, no nosso caso, foi desde quando surgiu a notícia da investigação. E eram alguns policiais, e eles nos procuraram e disseram, olha, não fomos nós. E inicialmente fizemos um trabalho inicial, e o inquérito, houve até um pedido de arquivamento, mas o comandante do inquérito, é uma figura muito aguerrida, juntou novos documentos com herbes e gravações telefônicas. Naquele tempo não havia ainda o cuidado com a legalidade desses procedimentos, e o Ministério Público ofereceu, então, a denúncia. Bom, ofereceu a denúncia, e como é que chegou a identificação dos denunciados? Através do reconhecimento fotográfico. Inicialmente, declarações veementes das pessoas que reconheceram, não é? E também, desde o início, a declaração, uma negativa veemente dos acusados. A surpresa primeira surge no dia da audiência, começa as pessoas, não, mas como era assim? Não, não era assim. Era desse jeito? Então, houve a divergência, não é, da testemunha com relação às características das pessoas que estavam sendo apontadas no reconhecimento fotográfico. E aí nós passamos a analisar o reconhecimento fotográfico e passamos a perceber, inclusive, que havia uma questão assim muito mais grave, porque o reconhecimento fotográfico era um processo militar e, portanto, esse reconhecimento deveria ter sido feito na unidade militar. Mas não foi feito fora da unidade. A autoridade que conduzia a investigação, ela estava altamente interessada no caso. Então, ela foi com o álbum fotográfico na casa de cada uma das pessoas. Aguerrido mesmo, hein? É isso. Agora, você imagina pessoas que são simples, chega uma viatura na sua casa, que não deve chegar com 1 ou 2 policiais só, ninguém chega desarmado, com certeza. Não trazem flores. Não é? Aí chega um comandante com um álbum fotográfico e ele reconhece. Nem preciso perguntar, basta falar onde é que o senhor quer que eu reconheça. Foi mais ou menos assim. E houve essa condenação. Aí houve o recurso, a defesa concentrou argumentos na contestação desse reconhecimento e insistiu na efetividade do artigo 226 do Código de Processo Penal, que estabelece os critérios de reconhecimento, que não foram feitos, e por unanimidade a turma, eu me lembro até, o relator do Paraná foi o desembargador Naor Macedo, e ele julgou, então, ele anulou o processo e mandou retornar ao juízo de origem. E no juízo de origem, o Ministério Público não teve mais provas a não ser o reconhecimento. E aí o próprio Ministério Público pediu o arquivamento.
Aí é que a gente vê, né? O próprio Ministério Público daí pede, será que não poderia ter feito esse julgamento na origem, vendo que esse reconhecimento tinha uma precariedade como prova? Pegaram como a única prova? Será que Ele, tinha um contexto? ele sustentava a doutrina que estava bem difundida na época, de que o reconhecimento fotográfico não era essência, o reconhecimento nos moldes previstos no artigo 226 não era uma mera, era uma mera exortação, mas que não era obrigação. Então ele seguiu essa linha, sustentou essa tese, mas veja bem, hoje nós temos inclusive aquele célebre decisão do ministro Rogério Schietti Cruz, que é de 2020. Inclusive palestrou no nosso primeiro evento do Criminal Exatamente, que foi lá extraordinário, lá, um evento extraordinário, né? O Rogério Schietti Cruz é uma figura fabulosa, mas você vê, isso foi em 2012. Então, nessa época, o Tribunal do Paraná reconheceu a imprescindibilidade do reconhecimento. Mas era assim mesmo, nós tínhamos algumas decisões esparsas que reconheciam que era inafastável o artigo 226. Outros entendiam, inclusive no próprio Paraná, que poderia ser flexibilizada essa exigência. Porém, agora a nossa jurisprudência ela já está bem consolidada no sentido de que o reconhecimento deve observar o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, mas, como alertou o Auri, e ele tem alertado sempre, é preciso ficar atento, porque mesmo o reconhecimento, cumprindo os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, ele ainda pode apresentar uma série de falhas, que são falhas próprias da memória humana, como o ministro Rogério Schietti Cruz lembra muito bem naquele célebre acórdão que nos serve de paradigma. E aí é que entra o advogado aguerrido, né? Aí é a hora de a gente, nós como os advogados, agora fazer o nosso papel aguerrido e não desistir da defesa nunca dos nossos clientes. Muito interessante. Doutor Joel, a gente quando está olhando aqui nos processos e nas palestras, a gente escuta muito a defesa de uma pessoa, de um réu, e tudo mais. No entanto, nós temos crimes ou situações que envolvem muito mais pessoas. E eu imagino que isso deva trazer uma complexidade na defesa, esse cruzamento, e eu estou falando muito isso porque hoje, com esse negócio de pega celular, cruza as informações, o doutor já teve a oportunidade de atuar em algum processo que tinham muitas pessoas envolvidas? Como foi tirar esse emaranhado? Como me conta, já teve algum caso, algum mais exemplificativo, maior assim? Já tivemos assim, a oportunidade de trabalhar em vários casos assim. Mas eu trabalhei num que esse deixou uma marca, né? Uma marca de experiência e de muito trabalho, que foi um grande desafio, porque foram 62 pessoas acusadas. E o doutor era advogado de quantas? Eu era advogado de 42. Meu Deus, eu só imagino para coordenar isso, combinar os das 42 e combinar com os outros advogados das outras 20. Foi bonito, porque nós fizemos praticamente, no início, um seminário. Porque precisava, como você falou, organizar as defesas. Porque é uma coisa interessante quando você pega muita defesa e faz defesas contraditórias, porque o que é que acontece? A acusação cruza os braços e deixa a gente se perder, não é verdade? E aí depois ela só pedir a condenação e o juiz vai dizer, a defesa não provou. Então, tivemos a oportunidade, nos reunimos com vários advogados, fomos numa sala como essa nossa aqui do Criminal Player, fizemos uma reunião, fizemos um painel, definimos a nossa estratégia e a partir daí traçamos a estratégia de todos, inclusive daqueles que estavam soltos, mas queriam ser presos, que nesse caso os próprios advogados falaram, se apresentem. E todos foram chegando, se apresentando e já com a defesa montada. E aí o processo demorou. Naquele tempo, nós não tínhamos ainda essas
essas facilidades do processo eletrônico, foi um processo que demorou cerca de 8 anos. E o Ministério Público, em cima, era um procurador da República, o processo era federal, aguerrido, mas depois foi substituindo, e esse negócio é assim. Aí não tem mais quem pegue mas, não, 62 defesas. Não, melhor eu esquecer isso aqui. Mas eles vêm cada um. É engraçado. Esse preparo aqui é que eu quero das pegar. instituições, o Ministério Público, sai um, vem outro, parece que vem melhor ainda. Ele chegava na audiência, a gente comentava, parece que esse procurador está sabendo mais do que o outro. Olha só. Eles são muito preparados. Só que do lado de cá, eu costumava conversar com meus amigos, que às vezes alguns mais novos chegavam e falavam, doutor Joel, como é que vai ser isso? Eu falava, vamos seguir a técnica do Maguila. O Maguila, aquele pugilista nosso, claro. que perguntava, como é que vai ser a sua estratégia, Maguila? E ele dizia, meu negócio é o seguinte, do jeito que vem de lá para cá, vai daqui para lá. Então a gente procurava trabalhar em pé de igualdade com o Ministério Público e sempre obedecendo às normas da cordialidade, do respeito ao Ministério Público, aos magistrados. Agora eu vou te contar o final. Quer saber? Claro, estou curioso. Eu acho que todo mundo que está ouvindo está curioso. Tá, mas o que aconteceu com os 62? A ação foi julgada improcedente. Opa. E com o seguinte dado, algumas imputações prescreveram no curso da ação, porque era coisas subsidiárias, Tem a prescreveram. possibilidade de distinguir as condutas de cada um, eu imagino, né? As condutas foram distinguidas Sim. no dizer da acusação. E aí que vem a questão. Nós dissemos que não. Então eu estou acertando aqui o caminho. Fomos certo, já foi por aqui. Eu invadi aqui a praia do... Olha aí. Esse é o único podcast que quase no encerramento a gente tem uma visita ilustre do nosso colega Alexandre Moraes da Rosa. Seja bem-vindo. Estamos aqui finalizando um caso de 62 réus que o doutor Joel vai nos contar qual foi o desfecho dos 62 Então, réus. chegar no final da história. O final da história é o seguinte. Na metade das imputações, a juíza julgou improcedente por inépcia da acusação. Olha aí. E a outra metade também julgou improcedente por falta de justa causa para ação. Lá no final. Que fantástico, No que final, na fantástico. sentença. Foi arguída na... 8 anos depois, todo mundo ficou com aquela foice na cabeça, 8 anos Isso foi arguído na cabeça, né? Mas... Isso. Foi arguído na defesa prévia, na resposta, e a defesa insistiu com outros argumentos nas alegações finais. Nós temos ainda aquele entendimento, inclusive vários julgados do Superior Tribunal de Justiça, de que a inépcia, uma vez iniciada a ação, ela não pode ser arguída nas alegações finais. Mas nós tivemos inúmeros casos, nós particularmente entendemos que é possível, né? E nesse caso a juíza aceitou e julgou e reconheceu o inépcia. Como se defender de uma coisa que não está dando a descrita, né? Exato. Esse é o desafio. Então eu te invadi aqui, porque eu não podia deixar de ver, estava aqui na frente. Sempre bem-vindo. Tiago! Esse cara é bom. Doutor Joel, a gente já estava aqui, Alexandre, que bom que tu veio, a gente aqui para o nosso encerramento, a brilhantar o nosso encerramento, mas quero dizer que, doutor Joel, uma inspiração para mim lhe ouvir, eu tenho certeza que todo mundo da comunidade que está nos ouvindo também acha, uma carreira longeva de advocacia, Ministério Público, voltando para a advocacia, falando de provas, falando de modernidade, falando de uma defesa moderna, mas também trazendo esse subsídio estratégico. Muito inspirador. Obrigado por estar aqui. Obrigado por topar ter essa conversa com a gente. E eu deixo agora o microfone, já que a gente já está no limite do nosso tempo, para o doutor deixar a sua mensagem final para a nossa comunidade. Olha, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de estímulo. Nós estamos vivendo uma nova fase. Eu sinto muito feliz de poder participar da Criminal Player com o nosso amigo Alexandre Moraes Rosa, que eu sou fã dele, do Auri Lopes Júnior. Eu já acompanho o Alexandre não só pelos seus livros, mas também participei de vários eventos do nosso Abracrim, Abracrim, e João Pessoa, Rio de Janeiro, São Paulo. E eu estou muito feliz agora que eu estou irmanado na comunidade. E eu acredito que, reitero aquilo que eu falei no início, de que nós estamos diante de um novo desafio. E eu estou aqui
para dizer presente ao novo chamado do direito, com as novas tecnologias, e dou graças a Deus para ter figuras extraordinárias como Auri Lopes Júnior, como Alexandre Moraes Rosa, como você, como a Carol, que nos inspiram e nos desafiam a enfrentar essa luta. Muito obrigado. Vamos Só queria juntos. terminar dizendo o seguinte, cara, que Coimbra me conhece desde João Pessoa, faz lá 7 anos, foi pré-pandemia. Ele me viu lá, a gente deve nos cumprimentado, e é só na comunidade que a gente consegue interagir. Exato. Não, Isso a que é comunidade, diferença. o valor da comunidade, né? Isso que é muito legal. Doutor Joel. Fiz um amigo. Muito obrigado, Alexandre, por participar mesmo nesse finalzinho. Doutor Joel, muito obrigado. Obrigado pela inspiração de sempre. Muito obrigado. Um abraço para a comunidade do Um Criminal abraço, Player. pessoal. Muito obrigado, Zé. Desculpa aí.